Pessoal, boa tarde. Vamos olhar aqui como é que a gente usa os adjetivos e os pronomes possessivos, certo? Para poder a gente responder a atividade. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre esses adjetivos e pronomes é que eles têm uma diferença básica, certo? Então, ó, primeira coisa, vamos ligar eles aos pronomes que a gente já conhece, os pessoais que a gente estudou na aula passada, né? Então, nós temos aqui, ó, I, you, he, she, it, we, you e they. Esses são os pronomes pessoais, certo? Os pronomes sujeito. Quando a gente vai iniciar a frase, a gente inicia com eles. Para cada pronome sujeito, existe um adjetivo possessivo e existe um pronome possessivo. Qual é a diferença se todos indicam posse? Qual é a diferença entre esses dois? É simples, certo? Esses aqui, os adjetivos possessivos, como o próprio nome já diz, são adjetivos. Ou seja, eles servem para dar característica ao que se possui. Então, eles vão ser usados seguindo a mesma regra dos adjetivos em inglês. O que é que a regra dos adjetivos diz em inglês? Que o adjetivo deve vir antes do da coisa, do objeto que ele está caracterizando. Então, esses aqui vão ser usados antes. Então, por exemplo, você vai dizer meu carro. Você vai dizer my car. Certo? Você vai dizer a casa dela, her house. Vem antes, né, ó. Beleza? Your book. Seu livro, your book. Certo? Aí, o que que acontece? Os pronomes possessivos, que são esses, eles são usados depois. Então, quando você vai dizer bem assim, aquele livro é meu. Ou seja, o livro vem antes do meu. Então, você vai usar mine. Quando você vai dizer aquela casa é dela. Então, você vai usar hers. Aquele livro é seu. Então, vai ser yours. Certo? Porque vai vir depois. O livro vem antes. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Tem um exemplo aqui. Ó. This is my book. Este é meu livro. Veja que o livro vem depois. Adjetivo. That book is yours. Aquele livro é seu. Então, ó, esse seu está se referindo ao quê? Ao seu livro. Então, ele fica depois. É pronome. Fica depois do livro. Ó. Certo? Então, aqui diz o uso. Os adjetivos possessivos vêm antes do substantivo. Antes do objeto que você está indicando a posse. Os pronomes possessivos são usados no lugar do substantivo. Então, ó, esse yours aqui, ele está substituindo o seu livro. Ele tanto é o adjetivo junto com o objeto. Então, ele substitui os dois, certo? Tanto os adjetivos quanto os pronomes concordam com o possuidor e não com a coisa possuída. Ou seja, em inglês, eles concordam com o que se aliás, com o possuidor. No português é com o que se possui, não é isso? Então, olha aqui, ó. I bring my books. Eu trago meus livros. You can bring yours. Você pode trazer os seus. Então, aqui foi usado my, porque o possuidor é eu, né, ó. I, my. E aqui foi usado yours, porque o possuidor é you, certo? Eles não mudam também, né? Vale ressaltar que não tem negócio de masculino, feminino, que nem no português, meu, minha. Não, lá é tudo my, certo? Vamos aqui. Observação: quando o possuidor for um pronome indefinido, o possessivo será masculino e singular. Então, o que é um pronome indefinido? São aqueles pronomes que a gente não sabe exatamente quem é, né? Por exemplo, everyone. Everyone significa todos. Todos o quê? Todos os cachorros, todos os homens, todos os
animais, todos os gatos, todas as mulheres. O que é isso aqui? Ninguém sabe. Então é indefinido. Então, ó, todos devem trazer seu livro. Veja que aqui usou his, então ele vai entender que isso aqui é he. Vocês estão entendendo? Então usou his como se isso aqui fosse he. Ele, ou seja, possessivo será masculino e singular. Certo? A gente não vai tratar como they, que era plural, masculino e singular. A estrutura of mais o pronome possessivo significa um dos, uma das. She is a friend of mine. Então, ó, ela é uma. She is one of my friends. Ela é uma de minhas amigas. She is a friend of mine. Ela é uma de minhas amigas. Certo? Sempre que vier o of antes do pronome, você já sabe, é um dos ou uma das. Ok? Aí aqui tem a atividade. Eu vou gravar outro vídeo explicando a atividade, ok?